A chamada diáspora de empresas brasileiras é um fenômeno que vem se consolidando de forma silenciosa, contínua e estrutural. Não se trata de uma decisão emocional, nem de oportunismo ideológico. Trata-se de uma resposta racional a um ambiente econômico que, ao longo dos anos, foi se tornando cada vez mais hostil à produção, ao investimento e ao planejamento de longo prazo. Sob o governo Lula III, esse quadro se agravou, não apenas pela manutenção do modelo tributário caótico, mas pela ampliação da carga fiscal, pela eliminação de incentivos e pela clara opção política por financiar o Estado por meio de quem produz, investe e gera emprego. O Brasil possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. São dezenas de tributos, contribuições, taxas e obrigações acessórias, cobradas por 3 níveis de governo, muitas vezes incidindo sobre a mesma base econômica. O problema central não é apenas o valor absoluto dos impostos, mas a imprevisibilidade. Empresas não conseguem planejar investimentos de médio e longo prazo, porque regras mudam constantemente. Benefícios são revistos de forma retroativa, decisões judiciais contradizem normas administrativas e o risco fiscal passou a fazer parte do dia a dia da indústria. Seja bem-vindo ao Personal do Saber, deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado. Esse ambiente já era problemático antes, mas sob o Lula III houve um agravamento perceptível. A busca incessante por aumento de arrecadação levou à recriação de impostos, ao fim de regimes especiais, ao aumento de alíquotas sobre consumo e produção, além de uma postura cada vez mais punitiva em relação ao setor produtivo. A mensagem transmitida ao empresariado foi clara: o ajuste fiscal não virá pelo corte de gastos ou pela reforma do Estado, mas pela elevação da carga sobre quem ainda consegue produzir. É nesse contexto que empresas tradicionais da indústria brasileira passaram a buscar alternativas fora do país, não para abandonar o Brasil como mercado consumidor, mas para retirar da economia nacional justamente aquilo que mais gera valor: a produção, o investimento e os empregos industriais. O caso da Lupo é emblemático. Fundada há mais de um século, a empresa sempre foi associada à indústria nacional. Ainda assim, ao avaliar friamente os custos de produção no Brasil, a direção concluiu que manter toda a produção no país significaria perder competitividade frente a concorrentes internacionais. O Paraguai surgiu como alternativa lógica. Com energia mais barata, encargos trabalhistas reduzidos e um regime tributário simples, a empresa passou a produzir fora do Brasil aquilo que se tornava inviável produzir internamente. Não foi uma ruptura com o país, mas uma redistribuição estratégica das operações. O mesmo raciocínio apareceu dentro do Grupo Guararapes, controlador da marca Riachuelo. O setor têxtil é particularmente sensível ao custo Brasil. A indústria paga imposto sobre a matéria-prima, sobre a energia, sobre a folha de pagamento, sobre a circulação de mercadorias e, ao final, ainda enfrenta uma carga pesada sobre o consumo. Produzir no Brasil significa competir em desvantagem com produtos asiáticos e latino-americanos que chegam ao mercado com custos muito menores. A saída foi diversificar a produção, utilizando países com regimes mais racionais para manter competitividade global. A Marisol, referência no segmento infantil, enfrentou dilema semelhante. Manter toda a produção em território nacional significava aceitar margens cada vez menores, aumento constante de custos e risco de perda de mercado. Expandir a produção fora do Brasil passou a ser uma estratégia de sobrevivência, não de expansão ideológica. O crescimento da empresa deixou de estar vinculado ao ambiente doméstico e passou a depender de condições externas mais estáveis. A trajetória da Budemeyer reforça esse diagnóstico. Indústrias intensivas em mão de obra e energia são diretamente afetadas por encargos trabalhistas elevados e custos energéticos inflados por impostos. No Brasil, além de pagar caro, o empresário ainda convive com insegurança jurídica constante. Em países vizinhos, o cenário é outro. Regras claras, menor litigiosidade e um Estado que vê o investidor como parceiro, não como adversário. A Maui entra no mesmo movimento. O discurso se repete entre executivos do setor. O Brasil é um mercado grande, mas é um dos piores lugares para produzir. Com isso, o país deixa de ser o local onde surgem novas fábricas, novas linhas de produção e novos empregos industriais. Passa a ser apenas um mercado consumidor abastecido por produção feita fora. Esse movimento empresarial gera efeitos profundos e duradouros. Quando a produção sai, o emprego sai junto. Quando o investimento vai embora, a inovação acompanha. O Brasil não perde apenas arrecadação futura, perde densidade industrial, perde tecnologia,
e perde capacidade de crescimento sustentado. No curto prazo, a arrecadação pode até subir com novos impostos. No médio e longo prazo, a base produtiva se esvazia. Esse cenário ajuda a explicar um fenômeno paralelo: a reorganização patrimonial e migratória de artistas, empresários e pessoas de alta renda. Diferentemente da maioria da população, esse grupo tem mobilidade. Pode escolher onde residir, onde investir e onde pagar impostos. E diante de um sistema tributário caótico e cada vez mais agressivo, muitos optam por reduzir sua exposição ao Brasil. O caso de Carlos Massa, o Ratinho, é ilustrativo. Com negócios consolidados no Paraguai, especialmente no agronegócio e na comunicação, ele já afirmou publicamente que o ambiente paraguaio oferece previsibilidade, simplicidade e custo tributário muito inferior ao brasileiro. Trata-se de um exemplo claro de como investidores e empresários fazem escolhas baseadas em racionalidade econômica, não em discursos políticos. O cantor Amado Batista segue lógica semelhante. Proprietário de grandes extensões de terra no Paraguai, ele mantém parte relevante de seu patrimônio e de suas atividades fora do Brasil. No agronegócio, a diferença entre os sistemas é brutal. Enquanto o produtor brasileiro enfrenta complexidade regulatória, insegurança jurídica e tributação elevada, países vizinhos oferecem estabilidade e estímulo à produção. Além desses casos, há um número crescente de artistas e empresários brasileiros que adquiriram cidadania ou residência em países como Portugal, Itália e Estados Unidos. Embora nem sempre declarem publicamente as razões, o pano de fundo é conhecido: planejamento tributário, proteção patrimonial e busca por segurança jurídica. Muitos mantêm empresas fora do Brasil, estruturam holdings internacionais e reduzem a dependência de um Estado que demonstra incapacidade crônica de se reformar. Sob o governo Lula, esse movimento ganhou tração adicional. A retórica de enfrentamento ao chamado andar de cima, combinada com aumentos sucessivos de carga tributária, criou um ambiente de desconfiança. O setor produtivo percebeu que não há horizonte claro de reforma estrutural, apenas soluções de curto prazo para financiar um Estado inchado. Diante disso, quem pode sair, sai. Quem não pode, reduz investimento. Quem fica, sobrevive no limite. A diáspora de empresas brasileiras e a migração patrimonial de parte da elite econômica não são conspiração nem campanha política. São sintomas objetivos de um modelo que pune quem produz e recompensa a ineficiência estatal. Países que seguem esse caminho não quebram de imediato. Eles perdem dinamismo, perdem competitividade e passam a depender cada vez mais de impostos sobre consumo e endividamento público. Enquanto isso, países vizinhos transformam o Brasil em oportunidade. A indústria que não consegue respirar aqui encontra acolhimento fora. O capital que poderia gerar emprego interno passa a fortalecer outras economias. Se nada mudar, o futuro reserva um país cada vez mais dependente, menos industrializado e com menor capacidade de oferecer prosperidade. A pergunta que fica não é ideológica, é prática. Quanto tempo o Brasil ainda pode tratar quem produz como inimigo antes de descobrir que sem produção não há riqueza a ser distribuída? Se você quer ir além das manchetes e entender o que está por trás das decisões e discursos, este vídeo entrega uma leitura direta, crítica e sem filtros sobre o novo tabuleiro global. Deixe o like, inscreva-se no canal Personal do Saber e ative as notificações para receber mais análises profundas sobre política internacional, poder e geopolítica.